Olá pessoal, tudo bem? Então, tem um tempinho já que eu não tenho postado, mas tô acompanhando aí algumas viagens e hoje eu tô em Brasília, aqui no hotel, então resolvi fazer uma gravação para vocês, mas mais para poder atualizá-los, muitas perguntas, muito engajamento, corretores aí de todo o Brasil tem mandado mensagens, perguntas, e-mails, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ir atualizando, respondendo cada um de vocês também. Mas bem legal, obrigado novamente aí pelo engajamento, pelo envolvimento, todo mundo querendo saber as notícias sobre corretagem alfa, as novidades do mercado, as oportunidades de investimentos em mercado imobiliário, e também envolvendo aí agronegócio, as commodities, o que está acontecendo, mercado europeu, mercado chinês, né? Com essa história do coronavírus, Anderson, como que vai ser daqui para frente? Enfim, a gente tem envolvido aí com lideranças do agro e também com investidores, operações são grandes compradores de commodities, né? Internacionais, e são empresas que estão demandando ainda compra de alimentos, então o agronegócio ainda continua muito aquecido, e isso é ótimo para o Brasil, né? E eu tenho tido também, hoje eu estou em Brasília, a gente está envolvido aqui com agendas bem importantes, inclusive tivemos a oportunidade também de nos envolver aqui com um projeto na área digital, né? A gente está acompanhando aí um momento de transformação do mercado e a gente precisa se atualizar. Então, hoje, essa semana, praticamente a gente está bem dedicado aqui com o programa de formação, e da mesma forma como a gente tem que apoiar e transferir conhecimento, passar conhecimento para frente, eu também tenho que absorver conhecimento. A gente teve aqui hoje o dia inteiro um curso, uma formação, um congresso, né, envolvendo a elite do mundo digital aqui no Brasil. São lideranças que estão envolvidas em lançamentos de negócios digitais, e mais legal de tudo é que tem aqui sinergia com vários especialistas que também estão envolvidos não só no mundo dos negócios, investimentos, a parte de assessoria a investidores, a área de especialização também em vendas, mas também corretagem. E eu tive a oportunidade de conhecer até muitos corretores que já estão engajados aí com o que a gente chama aí de corretagem digital, né? E é uma troca de experiência muito importante, porque me atualiza, eles também são profissionais que estão aí envolvidos, né? Corretor de imóvel, corretor de commodities, corretor que vende também operações de empresas bom, enfim, cada um na sua especialização, né? E cada um está muito envolvido aí com tecnologia e as plataformas digitais. Então foi muito legal. Tivemos aqui os workshops internos e uma troca de experiência com esse ambiente, né? Que a gente, não só do Brasil, mas gente que está envolvido também em outros países, que vieram para cá participar desse encontro aqui em Brasília. Nós vamos ficar aqui mais 3 dias e eu ainda sigo outras agendas importantes aqui também, até envolvendo o Ministério da Agricultura, projetos aí promissores. E, enfim, a gente está muito empolgado com um ciclo de oportunidades que o Brasil está vivendo, né? Então isso é uma oportunidade para o mundo dos corretores, e é por isso que mais do que nunca quero reforçar essa mensagem aqui de que é preciso vocês ficarem muito ligados, porque é um mundo de oportunidades para quem de fato se posicionar de forma correta para essas oportunidades. Bom, respondendo algumas mensagens aqui, tivemos aqui uma pergunta bem interessante, pessoal perguntando sobre o mercado de corretagem em transformação. Isso foi um diálogo que tivemos hoje,
E eu pensei assim, gente, isso é muito legal, porque estamos discutindo aqui o que está acontecendo, quais são as plataformas, por que a corretagem, nesse caso eram corretores de imóveis, inclusive, e eles me esclarecendo que o corretor de imóvel está sendo substituído por um software, por uma plataforma digital, e que no futuro não vai precisar de corretores. Bom, essa é uma discussão aberta, claro, a gente é sempre muito democrático e a gente precisa escutar, sim, o que cada grupo, né, de especialistas está trazendo, mas eu meio que também percebi, eu agreguei quando eu comentei um pouco sobre o nosso projeto, o trabalho nosso sobre corretagem alfa, né, o produto Corretor Capital, que é um programa de formação nosso, que a gente está aí no processo com a primeira turma, bem legal aqui no Brasil. Mas esclareci para eles o seguinte, falei, bom, o mundo da corretagem está em transformação. Isso não significa que a máquina, o software, a plataforma digital vá substituir um ser humano, um corretor. Eu não vejo dessa forma, porque a máquina não substitui vamos dizer, a criatividade e a forma como engajamos negócios com compradores, com os clientes, e principalmente quando falamos de clientes, eu acho que em toda a categoria de clientes, né? Quando a gente fala, para quem me acompanha, eu falo bastante sobre isso, né? O sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que controla principalmente o lado emocional. Esse comanda, vamos dizer, as nossas decisões, as decisões dos investidores, as decisões de compra, uma ação para você agir. Então eu não vejo a máquina assumindo esse papel, porque ela não se conecta emocionalmente com o ser humano. E, bom, eu acho que quando a gente começou a falar sobre esses conceitos, e logo o grupo que estava comentando sobre isso, de fato reconheceu que pode ser que o mercado irá se transformar. Isso significa que o corretor, ele precisa se adaptar a um novo, ao que a gente chama de revolução industrial 4.0, que é uma revolução, são os negócios digitais que vão vir para, eu gosto de afirmar, vão vir para engolir o modelo tradicional de negócios, a maioria das empresas como estão estruturadas hoje, as indústrias, o comércio, o modelo tradicional de negócios que está aí, ele vai ser engolido no café da manhã por empresas digitais que estão nascendo. E aí, obviamente, a gente tem várias startups, empresas de tecnologia, softwares com inteligência artificial, muitas plataformas envolvendo BI, né, que a gente chama de Business Intelligence, a parte que controla todo vamos dizer, dados estruturados. Então você pega dados que não estão estruturados, joga isso para dentro de um banco de dados, isso é estruturado, ou seja, é organizado numa linguagem comum, né? Essas informações são estruturadas e guardadas e armazenadas, e ao mesmo tempo controlando, demonstrado por gráficos, por controles internos. E aí, obviamente, vocês que são do mundo dos corretores, vocês conhecem bem a linguagem do funil de vendas, controlar o cadastro de clientes, a carteira de clientes, os imóveis, os produtos, né? Seja você um corretor de imóveis, claro, você tem imóveis em diferentes categorias, imóveis residenciais, imóveis comerciais, estruturas hoteleiras, a parte de lotes, pré-lançamentos de apartamentos. Você também tem aí investimentos em diferentes áreas que promovem, vamos dizer, o desenvolvimento de uma micro-região
né, uma região do Brasil. Então você, principalmente, já comentei isso também em outros vídeos, regiões do agro que tem o desenvolvimento não só do mercado imobiliário rural, que é onde a gente tem mais envolvimento, é onde minha equipe tem mais dedicação nesse momento, por causa das aquisições que a gente está liderando aqui no Brasil neste momento, representando investidores da Ásia, né, principalmente China e Hong Kong, e também engajando investidores também que estão posicionados na Europa e que querem vir para o Brasil, e isso é um ciclo baseado no momento de oportunidade, o que a gente chama de momento comprador. Então, hoje, essa transformação, ela está acontecendo, e as plataformas digitais, elas se fazem muito importante neste momento, porque elas nos assessoram a ter dados estruturados, não só cadastro, vamos dizer, até mesmo cadastro de corretores qualificados, mas também especialidade de cada um, posição geográfica de cada um, onde cada um está mais envolvido, mais engajado, onde tem uma carteira também de produtos, e produtos que eu falo não só imóveis, né, mas também ativos. Quando falamos de empresas, por exemplo, nós temos que fazer aquisições de frigoríficos aqui no Brasil, e isso são negociações que já estão em andamento. Nós já temos aí um trabalho de diagnóstico, mapeamento de quais são os potenciais frigoríficos que poderão fazer parte dessa primeira fase de investimentos que nós vamos trazer para o Brasil. E essas aquisições, precisamos fazer um trabalho muito minucioso de algo. Alguns conhecem, a gente fala due diligence, que é diligência, mas é como se fosse uma auditoria. Primeiro, identificar a empresa, entender os pontos, né, que de fato demonstram que essa empresa é uma oportunidade de investimento, que é uma empresa que tem, obviamente, capacidade produtiva, qualidade, já tem uma estrutura de produção muito organizada e que tem um potencial de crescimento. E, obviamente, a gente analisa os números, né? Análise dos números financeiros, né? Bom, e aí nós temos vários análises. Eu não vou mergulhar sobre esse tema aqui hoje, mas o mais importante a gente analisa fluxo de caixa, projeção orçamentária, não só dentro de cada mês, dentro do atual ano corrente, mas a gente analisa o histórico, né, dos últimos anos, principalmente os últimos 5 anos, o que eles têm de informações, e aí tem o balanço contábil fechado, que também demonstram como que foram os resultados, lucro, prejuízo, ativos, passivos, enfim, toda uma análise financeira por trás disso. E, obviamente, as projeções que estão nos mostrando como que vai ser os próximos 5 anos, 7 anos. É um ciclo, porque os investidores gostam de analisar o potencial de crescimento do negócio, assim como a defesa sobre o grau, o nível de rentabilidade daquele negócio, né? Que aí analisamos aí baseado num fluxo de caixa projetado, e, obviamente, tem aí as análises de retorno, né? Taxa de retorno sobre o investimento, e ali você, obviamente, tem um desconto sobre vamos dizer, as taxas de oportunidade, né, do mercado. Comparando com isso, quando a gente faz uma análise, e aí é onde eu faço são as nossas discussões diárias aqui. Quando temos aí uma taxa de oportunidade hoje baixa, quando eu falo uma taxa de comparação, esses investidores estão investindo em que hoje? O dinheiro deles está aplicado aonde? Então, se é um dinheiro que está aplicado em projetos que não estão trazendo resultados positivos lá na China, por exemplo, ou na Europa, que vivem, às vezes, momentos até de juros negativos, né? Onde hoje você coloca dinheiro e esse dinheiro, no final do ano, você tem uma taxa de 2, 3% negativa se ficar parado no banco. Então,
os investidores mais do que nunca estão preocupados onde realocar esses recursos. Aqui no Brasil, renda fixa são as operações aí que são atreladas à taxa Selic, né, a taxa básica de juros, hoje 4,25% ao ano. Tivemos hoje, a semana passada, ou 2 semanas atrás, o Banco Central aqui no Brasil fez uma nova redução, aplicou uma nova redução de 0,25%, e pronto, isso faz com que todas as operações, todos os investimentos, não só dos investidores estrangeiros, mas também os investidores aqui no Brasil que estão acostumados a operar, deixar dinheiro na caderneta de poupança, ou deixar dinheiro em aplicações CDI ou aplicações DI, fundos, operações que são específicas, que têm uma segurança maior, mas porém não estão gerando rentabilidade muito positiva quando comparado com taxas oportunidades aí que a gente consegue operar no mercado. Então isso faz com que os investidores tomem o senso de urgência para poder migrar esse capital para oportunidades que de fato vão demonstrar segurança para poder investir em algo que esteja trazendo uma rentabilidade superior a uma taxa Selic. Então é uma avalanche de dinheiro, uma avalanche de capital que está se movimentando hoje. Quando falamos de mercado financeiro, você tem obviamente uma migração de operações de renda fixa para renda variável. Mas lembrando, renda variável, e aí temos vários especialistas que falam sobre isso no mercado hoje, e muitos agentes autônomos de investimento, que são assessores de investidores, que sabem falar com bastante propriedade o que está acontecendo, quais são as oportunidades aí do mercado financeiro, né? Mas também tem aqueles investidores que não, como eu falo, eles não estão acostumados a operar na bolsa, no mercado financeiro. E aí, esse é o ponto que eu quero reforçar. Quando a gente fala de mercado de corretagem em transformação, a resposta é essa. Existe fora do mercado financeiro, existem as operações que são operações fora da bolsa, fora do Bovespa, fora desse mundo do mercado financeiro. E aí a gente está falando de mercado físico. Mercado físico, então, praticamente estamos falando da maioria dos negócios que acontecem. Porque mercado financeiro, se a gente analisar aí, são as empresas de capital aberto, são as SAs, né, de capital aberto, sociedade anônima de capital aberto, que estão, a gente fala de empresas com capital aberto na bolsa. E aí tem toda uma legislação muito boa, inclusive, que protege, que regula esse mercado e que controla esse mercado, né? Tem a CVM, né, que é a instituição que, vamos dizer, define as regras, controla a legislação e tem todo um controle, uma governança, um compliance por trás disso. Por outro lado, temos aí o mercado fora da bolsa. E aí é um mercado onde, segmento imobiliário, por exemplo, você tem o Cresce Minas Gerais, que é o órgão que controla, né, que audita as regras do mercado imobiliário, é uma instituição muito séria, e aí você tem em todos os estados do Brasil, você tem o Cresce, que inclusive homologa e dá a certificação para um corretor poder operar no mercado. Sem a Cresce, né, como certificado, você não pode operar. Então, mas existem negócios acontecendo, obviamente. Você tem as escolas de formação para você tirar uma certificação do Cresce, né? É muito importante. Essas escolas são sindicatos, principalmente as formadoras, mas existem outras instituições tão sérias quanto, né? E muito importante. Essa é uma primeira etapa para o corretor poder se qualificar, né? Porque ali ele entende a legislação, entende as técnicas e tem muito conteúdo
importante para a primeira etapa desses corretores. Por outro lado, esses corretores, eles vão para eu chamo de um primeiro nível para poder operar no mercado. Esse primeiro nível não vai trazer, vamos dizer, ainda a garantia de que ele vá ser um bom vendedor de imóveis, por exemplo. Estou falando de imóveis, tá, gente? Mas isso aqui se aplica em qualquer corretagem. Lembre-se, quando eu falo de corretagem alfa, eu estou falando de corretagem de commodities. Então, nós estamos falando de corretor de minério de ferro, de cobre, corretor de energia elétrica. Tem corretor em todas as áreas. Corretor é um trabalho de consultoria na área comercial, na área de vendas, que faz a intermediação entre vamos dizer, um comprador e um vendedor, certo? Pronto, é uma ponte muito importante. Quando esse corretor, ele é um corretor altamente qualificado, e aí você tem níveis de qualificação, quanto mais qualificado ele é, mais negócios ele fecha, mais ele se posiciona como um alfa. Por que alfa? Porque ele tem, vamos dizer, sabe tratar a linguagem dos melhores compradores do mercado. Ele desenvolve habilidades que se torna diferenciado para poder liderar. Quando eu falo alfa, é meio que, obviamente, líder, né? Se tornar um líder e ali dentro do seu grupo de colegas, corretores, né? Tem um grupo ali na sua região, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, onde você estiver, e na sua especialização, no seu segmento, você se torna ali uma referência, porque todo mundo, obviamente, começa a te ter como uma referência, um líder, uma pessoa que conversa com aquele corretor, porque ele é realmente um cara acima da média, fora da curva. Isso é uma transformação. Você, obviamente, tem que buscar esse conhecimento. E essa formação, ela é possível e é acessível para qualquer um, mesmo para aquele que está começando do zero. E isso é legal. Claro, o corretor mais experiente, a chance dele o corretor que hoje é muito qualificado, ele precisa continuar estudando para poder... É uma revolução tecnológica, uma revolução industrial, então existem regras novas, o nosso cliente ele está mudando, ele está se transformando, ele está mais digital e ao mesmo tempo o dinheiro hoje está se posicionando na mão de investidores num momento de um ciclo, uma mudança do ciclo econômico aqui no Brasil e que tem uma migração de capital acontecendo baseado nessas urgências de tirar capital de onde não tem rentabilidade e colocar o capital onde ele vai ter rentabilidade melhor. E isso faz com que o corretor tenha que se adaptar, observar essa movimentação e, obviamente, como eu já expliquei várias vezes, né, como uma pescaria, igual uma pescaria, você está ali, os peixes estão mudando, o clima está mudando, a temperatura da água está mudando, então os peixes também estão tendo que se adaptar a um novo habitat e eles estão tendo que aprender a caçar em lugares diferentes, com comidas diferentes, né? Então provavelmente você como pescador tem que adaptar, esses peixes estão se mudando, eles estão indo para uma outra posição do rio, ou da lagoa, ou do mar, enfim, você vai ter que mudar suas técnicas para saber pescar esses peixes que obviamente mudaram de comportamento e mudaram o habitat, por isso você vai ter que procurar entender o que está acontecendo para ir lá pescar no lugar certo. É a mesma coisa, é como se fôssemos caçadores. A regra de sobrevivência na selva é a mesma coisa, você tem que obviamente observar os animais, entender o que está acontecendo nas migrações. O investidor, o comprador, ele está mudando o hábito dele. Ele está tendo que, vamos dizer, aprender a empreender.
Isso significa que um comprador que hoje quer comprar um imóvel, uma casa, ou um apartamento, ou uma sala comercial, ele está preocupado em comprar numa condição boa. Ele vai sempre, como comprador, ele vai procurar um preço, um produto bom, com preço que esteja abaixo da média do mercado, mas ele está preocupado em como que aquele produto dele, ou aquele investimento dele vai também ganhar valor na linha do tempo, projetado ano a ano, numa linha do tempo considerando 5 anos, mas você tem que ter dados, fundamentos, para poder defender a tese de que aquilo vai valorizar. Primeiro, apresentar isso de forma correta, demonstrar para ele que isso vai ter um ganho de capital, que, ou seja, se ele investiu 100 mil reais, por exemplo, cada 100 mil reais que ele investe vai ter um rendimento acima da taxa Selic de 4,25. Vamos dizer que você consiga entregar algo na casa de 15%, 20% de valoração, ou seja, aqueles 100 mil, ele no final do ano, ele tem que estar, aquele imóvel, ele vai estar valendo 120 mil. Eu estou fazendo essa proporção, mas se fosse um imóvel de 1 milhão, será que aquele imóvel estaria valendo 1.200.000? Valorização de 20% ao ano? Em 5 anos, esse investimento de 100 mil reais, ele dobrou, ele virou 200 mil, ou seja, um crescimento médio de 20% ao ano pode ser muito bom, desde que você comprove que aquilo ali é seguro e defenda a tese, demonstrando, baseado em pesquisa de informações sobre o mercado imobiliário naquela região, o efeito macroeconômico e microeconômico. Você tem que ter uma linguagem fácil e simples que convença esse investidor. E ele vai procurar olhar para você e primeiro te conhecer. Você, como corretor, precisa primeiro acionar o sistema límbico dele, lembra? Então você tem que mostrar, obviamente, que você é a pessoa certa. Como que você consegue, primeiro, se apresentando? Quando ele percebe que você tem conteúdo, que você tem uma linguagem mais financeira, ele já fala, opa, esse corretor já é diferente. Porque a maioria dos corretores são vendedores empurrando imóveis de qualquer jeito, oferecendo um turbilhão de coisas. Ah, você está querendo isso, está querendo aquilo ali incomoda. A abordagem, às vezes, ela precisa ser mais assertiva, precisa ser mais tranquila, precisa ser mais segura. E para você transmitir essa segurança no tom de voz, transmitir essa segurança no olhar, na sua forma de gesticular, ou seja, o corpo também transmite informação, a linguagem corporal, você tem que ter bastante conhecimento, não só sobre os imóveis, sobre os potenciais oportunidades de investimento, o mesmo perfil de imóvel que aquele investidor, aquele cliente está procurando, mas você também tem que saber fazer as perguntas certas. Procurar, obviamente, entender o desejo, os sonhos e o que está incomodando. Qual é a dor, a maior dor de um comprador hoje, um investidor hoje? A falta de rentabilidade. O capital dele está perdendo valor. O dinheiro dele está lá em renda fixa, que não está, ele está preocupado, aquilo ali está estressando ele. Às vezes tem investidores que nem sabem disso e você tem que saber fazer pergunta para justamente diagnosticar. Esses são pontos muito importantes. Você, num papo de mesa, numa reunião não é só reunião com clientes que te procuram dentro da sua corretora, você também pode tratar isso num jantar ou numa rede de relacionamento com amigos e tudo. Você já puxa assunto e fala, ó, você está acompanhando o mercado, o que está acontecendo nesse momento, ciclo financeiro, parará. Pois é, rapaz, e ele já começa a abrir para você ali o que ele está fazendo. Quando você percebe que ele já jogou alguma informação ali, que, peraí, você tem aqui investimento, você está fazendo assim, o que você está fazendo com esse dinheiro? Eu estou fazendo dessa forma, mas você sabe que a taxa está dessa forma, que você está perdendo dinheiro, deixando esse dinheiro parado lá?
Rapaz, eu não sei disso não. Bom, foi bom você falar, que bom que você me avisou, mas me conta mais, o que você sabe a respeito disso? Pronto. Daquele momento para frente, você tem que trabalhar. Você vai entregando mais conteúdo para ele, vai assessorando ele, já entrega conteúdo gratuitamente para ele. Você tem que passar isso para ele. Porque, no mínimo, ele vai começar a prestar atenção em você. Vai falar assim, não, esse corretor, ele é diferenciado. Ninguém nunca me falou isso. E ele está me contando aqui, me deu uma aula que eu nem sabia que existia, nem sabia que eu estava tendo esse tipo de problema. Agora que eu atinei, estou até preocupado. Dali para frente, ele vai te procurar. Porque ele gostou da conversa, vai te procurar, vai ter café, vai ter almoço, vai ter janta, vai ter cervejinha. O mais importante é você estar trabalhando a sua autoridade. Na cabeça do seu cliente, você está se tornando uma autoridade, você está conquistando ele através de informações. E com propriedade, você está defendendo tese sobre investimento, uma linguagem mais financeira que às vezes seu cliente nem sabe falar. Gente, isso sempre aconteceu dessa forma comigo. Nós já praticamente há uns 20 anos que eu percebo isso. Muita gente me procura, desculpa, muita gente me procura para conversar sobre negócios, investimentos. Por quê? Porque o Anderson abre a informação, eu gosto de ajudar e quero contribuir, gosto de compartilhar, mas o mais legal de tudo isso não é isso, é porque as pessoas, por mais que elas entendam e tentem, anotam e falam, nossa, Anderson, você me abriu os olhos, tudo, no final, ele pode até validar as informações conversando com outras pessoas, mas no final ele volta em você. Por quê? Porque você foi o primeiro que abriu os olhos dele e você, obviamente, fez aquilo ali de forma gratuitamente, você entregou aquilo ali. Se ele vai voltar um dia ou não, não interessa. Você está ajudando. Ajuda. Pode ser que ele volte e fale, ó, Anderson, sabe aquilo que a gente conversou aquele dia? Pois é, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho esse capital aqui, eu tenho esse dinheiro aqui. Me ajuda a pensar o que eu faço com esse recurso, o que eu faço com esse dinheiro, onde que eu coloco ele, onde que eu opero ele. E assim tem sido. Só que, obviamente, eu me envolvi com projetos de maior escala, pela minha especialização no mercado corporativo. Eu trabalhei muitos anos dentro de multinacionais, então a gente acabou desenvolvendo uma linguagem não só do mercado, sobre investimentos, mas também sobre as técnicas avançadas de compras. E engraçado, tem gente que fala assim, Anderson, você é um vendedor nato. Eu falei, mas por quê? Eu sou comprador, nem sei. Mas por quê? Porque no final nós conhecemos sobre as técnicas de vendas. E eu já fui diretor comercial, já fui diretor de vendas, inclusive de empresas, de multinacionais e com responsabilidade grande sobre carteira de negócios muito grande. Eu tinha uma equipe de comercial, muitos vendedores, a gente tinha que treiná-los e formá-los e enfim, mostrar toda essa realidade para eles, mas é aquela coisa que eu sempre falo, é o coquetel do conhecimento do comprador, que eu também fui comprador muitos anos, em diversos segmentos, diversas áreas, e negócios internacionais, inclusive. Então, quando você estrutura essa receita de sucesso, que eu falo que é um coquetel de conhecimento da área de compras com vendas, quando você estrutura isso, você se torna um player, um negociador nato. Você sabe trabalhar os projetos, estruturar, fazer com que essas pontas se conectem e de forma sustentável. Isso é o que é o mais legal. Não pode ser alguma coisa que venha só beneficiar um lado. Os dois lados têm que sair ganhando. O maior problema que eu vejo numa crise
como essa que o Brasil está enfrentando, é justamente as pontas, os dois lados não se encontram, logo o dinheiro não circula e aí vem o mercado fica estagnado, parado. E quem mais sofre com isso não só, vamos dizer, quem está no meio, né, os profissionais, né, mas toda a indústria, todo o ciclo em diversas áreas, diversos segmentos, quando os dois polos não se encontram, não fazem negócio, quando não tem circulação, nós entramos numa armadilha, né, que eu falo assim, o medo se estabelece, os dois lados não fecham o negócio, todo mundo fica retraído e não acontece nada, e aí vem desemprego, vem os problemas, né, o efeito, começa a ter um efeito em cadeia, né, em escala. A falta de venda de produto faz com que uma indústria tenha que não está vendendo, logo vem prejuízos, problemas financeiros, e aí tem que reduzir o quadro de funcionários, logo vem as demissões, vem as sequelas de uma crise. Para você reverter essa situação, a cura é fazer o comércio girar. O ciclo de compra e venda de produtos, de investimentos, de imóveis, eu estou falando bastante de mercado imobiliário porque ele é um termômetro muito importante, mas eu falo de todas as commodities, todos os produtos, seja você envolvido no varejo, no mundo, você que trata qualquer produto, né? Serviços, inclusive, à base de inteligência, conhecimento, soluções financeiras, soluções em vendas, consultoria em microempresários, enfim, todo mundo precisa operar para poder fazer a economia voltar a circular, e isso garante com que, vamos dizer, você defenda que esses, vamos dizer, os vendedores e os investidores estão felizes porque se conectaram, estão fazendo bons negócios. Todos saem ganhando. Então, quando você tem esse coquetel, né, que eu falo das técnicas de vendas, junto com as técnicas de compras, quando você estrutura isso, aí sim você tem o melhor dos mundos e você consegue trabalhar e defender bem os dois lados, o interesse dos dois lados. E óbvio, o segundo passo é, não só com esse conhecimento bem aprimorado, saber trabalhar a linguagem desse novo cliente. Quem é o novo cliente, Anderson? Gente, o novo cliente, quem está com dinheiro no bolso, hoje o dinheiro fica concentrado no topo de uma pirâmide. Você tem uma pirâmide e no topo da pirâmide, onde tem ali as pessoas mais ricas, o dinheiro está concentrado lá. E obviamente você tem a classe média e a classe mais pobre. Então o dinheiro que está concentrado aqui em cima, ele precisa, obviamente, ser distribuído. Ele precisa fazer com que o dinheiro que está aqui em cima, esse cara que está aqui, ele quer rentabilidade. Mas para ele fazer a aplicação, fazer o dinheiro dele que está travado aqui em cima circular, ele precisa entender que aqui embaixo, na base da pirâmide, vai ter, vamos dizer, uma indústria ou um negócio que vá fazer o dinheiro dele circular. E obviamente essa analogia minha, ela é mais no efeito de classes sociais. Você gera emprego, então o dinheiro começa a circular e vai para a base da pirâmide, e essa pessoa que começa a ter oportunidade de emprego aqui embaixo na pirâmide, ele começa a ter emprego, logo ele começa até a subir de classe social. Ele está ganhando um salário, vamos dizer, baixo, ele começa a ganhar mais, ele multiplica o salário dele 3, 4 vezes, ele sobe para a classe média, e aí, obviamente, a qualidade de vida de todos os brasileiros, isso é em qualquer nação, em qualquer país, é o efeito macroeconômico, né? Eu não vou mergulhar sobre isso, eu estou tentando falar isso de uma forma muito simples para justamente todos conseguirem entender, né, da melhor forma possível. Mas fico feliz porque a gente está uma movimentação muito legal,
muita gente me procurando, fazendo comentários e me respondendo e-mails, querendo saber mais sobre isso. Então a gente tá aí, eu estou vendo muitas boas reuniões. Esqueci de responder para vocês, né? Para quem perguntou sobre a Ásia, né? O momento que os chineses estão vivendo, né? Que é essa crise de momento desse vírus, né? Que tá de fato o coronavírus, que está afetando, né? Temos de fato um impacto nisso, mas os chineses estão trabalhando para controlar. Eu tenho os meus sócios que estão envolvidos com a China e são investidores que estão na China também, e a notícia que eu tenho para dar, de fato, é uma crise de momento. Isso está afetando no curtíssimo prazo, esse primeiro trimestre de 2020, realmente a gente tem um impacto que, obviamente, o consumo do mercado doméstico na China diminuiu porque os chineses estão mais concentrados em casa, justamente porque o próprio governo chinês, justamente para tentar isolar o vírus, deu uma recomendação para que todos fiquem mais em casa. Então, o pessoal tem diminuído viagens, turismo, isso tudo está acontecendo mesmo. Porém, um ponto que a gente tem total consciência, e isso estou conversando com os líderes aqui, lideranças também, não só da iniciativa privada, mas também do governo aqui no Brasil, isso é uma questão de momento, isso vai se regularizar, em questão de, a gente não sabe quanto tempo, mas vai se regularizar. O primeiro trimestre, obviamente, já tem um impacto, mas o segundo trimestre já vai ser um segundo trimestre de recuperação, e o segundo semestre, que aí envolve o terceiro trimestre e o quarto trimestre do ano de 2020, não tem como. A população da China é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e eles precisam comer. E o Brasil hoje, um fornecedor, um produtor líder global. Nós somos o terceiro maior do mundo. Não tem conversa. Então, o Brasil precisa abastecer a Ásia, assim como a Europa. A Europa é o nosso segundo maior cliente. Então, as exportações vão continuar. O agronegócio brasileiro está batendo recordes. Nós estamos aí falando de 230 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil, recorde atrás de recorde, com projeções de chegar a 300 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil não vai parar de crescer. O agronegócio brasileiro não vai parar de crescer. E mais do que nunca, os chineses precisam de alimento, e não só isso, carne. Então, de novo, a estratégia de investimento e de aquisições não vai parar. Ela pode ter atrasado alguns meses por uma questão de vamos entender agora o foco de controlar o coronavírus, mas isso vai ser resolvido em questão de poucos meses aí. A gente está obviamente acompanhando, né? A gente espera que não tenha nenhuma piora. Isso está sendo muito observado pelo mundo inteiro, está todo mundo obviamente apoiando a China com relação, muitos países estão apoiando a China com relação a isso, mas vai ser resolvido, e logo nós vamos estar obviamente vendo a segunda fase de colheita de soja já está acontecendo, colheita de milho, a maior colheita de milho, ela acontece no meio do ano, que a gente chama de safrinha, praticamente colhe aí 65% da safra de milho no Brasil é colhida agora no meio do ano. E depois vem a colheita de algodão, o commodity muito importante, que o Brasil também é uma das líderes mundiais em produção, e vamos exportar. A indústria têxtil, não só na Ásia, mas na Europa, compra muito do Brasil. O Brasil é entre os maiores produtores de algodão do mundo. Então, não vai parar. E a colheita de algodão começa também no meio do ano. Então, gente, tudo está caminhando muito bem. As reformas estruturais aqui
economia, né, nós temos o Paulo Guedes, o chefe, ministro da economia, temos o Sérgio Moro, que para nós também muito importante, toda a parte de segurança jurídica aqui no Brasil, todo o trabalho que está sendo feito por esses dois ministros. Eu não vou comentar sobre o governo em geral, mas eu vejo só pontos de reformas estruturais muito importantes que o Brasil está vivendo e que, obviamente, traz mais segurança para os investidores. E isso é ótimo para o Brasil. Então, é um trabalho, obviamente, que a gente tem que ter paciência, mas sabendo que um empreendedor, você como um jovem ou um empreendedor que já está envolvido no seu trabalho como profissional dentro da sua empresa, ou você que é empresário, todos nós temos que ter essa atitude empreendedora, esse espírito positivo, otimista de empreendedor, para poder, de fato, manter essas pontas se conectando. Investidores brasileiros querendo colocar dinheiro e nós estamos aqui esperando o quê? Então aqui de novo, quero fechar esse vídeo de hoje com essa reflexão. Você precisa se transformar, você precisa se qualificar. Um mundo de oportunidades para você. E é agora. O que você está esperando? É isso aí, pessoal. Um bom resto de semana para todos vocês e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.